Boa noite, pessoal. Graça e paz. Começamos mais um Conexão Jovem, um programa de entrevista que nós estamos fazendo no mês da juventude, nesse mês de agosto, aqui na Igreja Memorial. E hoje temos um convidado muito especial, pastor William Corel, pastor da Igreja Batista em Guapimirim, primeira igreja, né, pastor? Eu estou aqui juntamente com a Jennifer e assim a gente vai iniciar a nossa conversa. Para a gente começar, a gente vai fazer uma breve oração para estar começando o tema com o nosso convidado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse momento de estarmos aqui, Senhor, reunidos para aprendermos mais da Tua Palavra, Senhor. Colocamos, Senhor, a vida do nosso entrevistado em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa estar falando através da vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos aprender mais da Tua Palavra nesse dia, Pai. Que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje o tema da nossa conversa é sobre escatologia. É um tema muito interessante. Tem um debate que, se a gente deixar, vai rolar horas e horas. Mas o nosso tempo é curto e a gente vai tentar se ater sobre os sinais que antecedem a vinda de Cristo, né? E em tempos de coronavírus, a gente fica se perguntando, isso é um sinal? Deus está dando o sinal de que Ele está voltando? Pastor, o senhor fala um pouquinho sobre isso e aí a gente vai entrar nas perguntas depois. Okay. Então, quero em primeiro lugar, assim, agradecer o convite, a Karine que fez o contato, o pastor João que referendou. Muito obrigado aqui a Memorial de Parada Modelo pela lembrança. Quero parabenizar também os irmãos aí pela escolha do tema. E eu diria para vocês o seguinte, existem 2 livros, no meio dos 66, a gente tem as preferências, né? Eu tenho preferência de 4 livros, Gênesis, Mateus, Atos e Apocalipse. Vou ficar com esses 2 aqui. O Gênesis, por causa das origens. E vou dizer mais. Do capítulo 1 até o capítulo 11 da Bíblia, é o trecho da Bíblia mais bombardeado pela academia. Eu estou falando da criação do universo, da vida, o pecado, dilúvio. Estou falando das sociedades, estou falando da Torre de Babel, um idioma só, até o capítulo 11. Né? Acho que é uma necessidade extrema hoje os crentes em Cristo Jesus se debruçarem sobre essa questão criacionista. Assim, eu sou criacionista e criacionista da pior espécie que tem, que é o criacionista da terra jovem, entendeu? Então, para mim, o livro de Gênesis é a base, porque se você tirar o alicerce, o resto vem abaixo. Por isso que Jesus disse que a casa tem que ter fundação na rocha, né? Senão você sabe o que acontece, vem a chuva, vem o vento, vem a inundação, ela não aguenta. Então, tirar o livro de Gênesis é tirar o fundamento da vida cristã, a fé cristã. É ali que estão todas as coisas. Quem não compreende o livro de Gênesis não deve estar doidinho, tentando entender por que o mundo está do jeito que está. E a segunda temática importante, que eu considero esse livro apaixonante, é o livro de Apocalipse, porque ele nos fala do final, com detalhamentos. Eu me converti aos 17 anos de idade. Dia 21 de março de 1982, na primeira igreja batista de Niterói. E antes de me converter, foi o único livro que eu li, foi o livro de Apocalipse. Eu tinha uma Bíblia lá em casa, das Testemunhas de Jeová, que deram à minha mãe, fez estudos lá em casa, tal. Eu acompanhei, eu era criança, né, via aquilo, mas gostava de ler. Só que eu tinha vergonha de ler a Bíblia. Então, eu só lia quando não tinha ninguém em casa. Quando tinha alguém em casa e queria ler a Bíblia, eu lia em pé com a mão no botão da televisão. Se alguém entrasse, eu ligava ali, tal.
porque eu não ia aguentar aquela pressão. Ih, pastorzinho, tal. É o Bíblia, aquelas brincadeiras que se fazem, né? Então, mas o livro de Apocalipse foi tão sério que eu sonhei com o capítulo 15, né? Quando Jesus, sentado no trono, com uma foice na mão, disse aos anjos: mete a foice na terra, porque a sua seara está madura. E eu sonhando com aquilo, eu vi muitos anjos, milhares de anjos descendo do céu com aquela foice na mão. E um desses anjos bateu lá no portão lá de casa, onde eu morava. E eu que fui atender. Aí, quando chegou lá, e disse assim: eu queria falar com o Williams. Ele: sou eu. Eu vim arrancar a sua cabeça. Eu disse: é ruim. E me embolei com ele ali. E eis que acordei, o coração palpitava. Eu suava. Eis que era um sonho. Mas nunca me esqueci desse sonho. Acho que foi importante para momentos mais tarde, aos 17 anos, eu entregar minha vida a Cristo Jesus. Então, o tema escatológico sempre foi assim dominante no meu interesse teológico. Gosto mesmo dessa vertente e acho que faz muito sentido o crente preocupar-se com essa questão. Por muito tempo, o cristianismo ausentou-se desse debate, até da pregação. Já pregamos muito mais sobre a volta de Cristo, muito mais. Acho que por força das circunstâncias vamos ser levados novamente a pregar, entendeu? Então, é muito bacana assim, não perder a dimensão do céu, dessa realidade, como disse o apóstolo Paulo: nossa cidade está nos céus. É para lá que a gente olha, é lá que a gente deve olhar. E antes de responder a sua pergunta, só como introdução, né, dizer, eu acho interessante que em 1982, que eu estou falando quando me converti, os crentes eles tinham eles eram assim, da seguinte forma, acusados: vocês só pensam nos céus, só pensam, não, a gente está vivendo aqui na terra, tal, não. Hoje em dia, o discurso mudou. Meu Deus, os crentes só pensam aqui nesse negócio, em dinheiro e tal. Eu preferia a acusação de antigamente, né? Eu acho que até era uma boa acusação, né? Enquanto vivemos aqui, temos também que nos ocupar de questões aqui, mas a nossa cidade está nos céus. Então, levando aqui em consideração a sua pergunta, se o Covid-19 aponta para essa realidade. Claro que sim, claro que sim. Acho que está dentro daquele plano geral que Jesus disse em Mateus capítulo 24, de pestes que aconteceriam. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Já são catalogadas mais de 8.000 doenças raras no mundo. O que é uma doença rara? Doença rara é uma doença que alcança até 65 pessoas em cada grupo de 100.000 habitantes. Isso é uma doença rara. Nós já temos mais de 8.000 doenças, o que parece indicar que o código genético está degenerando. Com o passar do tempo, o código genético está sofrendo mutações de todos os seres vivos. E isso está produzindo o surgimento de muitos males. E neste caso aqui, é uma influência de um vírus no ser humano. Não tem nada a ver com mutação aqui, mas é um agente externo que se alojou e que trouxe suas complicações. Mas eu diria que está dentro desse escopo geral de pestes, de doenças que estavam reveladas para o final, e acho que ela vai dando um colorido especial aí nessa jornada final. Mas tem muitas outras questões, né? Por exemplo, sempre tivemos sinais dos tempos: guerras, terremotos, violência, sempre tivemos essas coisas. O pecado sempre foi pecado, né?
Mas presta atenção. Existem coisas que só temos agora. Mesmo essas que nós estamos nos referindo, que sempre houve, em maior quantidade e intensidade. Veja os relatórios aí dessas medições de terremotos, de vulcões, de catástrofes naturais. Mesmo em quantidade e intensidade, tsunamis, etc. Tal. Essa é uma questão. Outra questão é a seguinte, a multiplicação da ciência. Só hoje acontece isso, né? É aquilo que Daniel disse no capítulo 12. Então, existem imagens que nós podemos dizer hoje, olhar. É claro que toda geração vai dizer, não, eu estou mais próximo da vinda de Jesus do que a passada, é claro, né? Mas hoje nós podemos dizer que praticamente boas condições estão aparecendo aí, que eu vou apresentar aqui oportunamente, e vou dizer para vocês que nós temos um quadro assim, muito favorável para pensar que realmente nós vamos ter um momento assim, turbulento, mas graças a Deus breve, para a vinda de Jesus. Agora, eu sei que vocês vão me fazer muitas perguntas, não é isso? Mas eu queria fazer uma pergunta a vocês, tá bem? Então, eu trouxe aqui uma folha para você e uma folha para você. E vou aproveitar aqueles jovens lá que estão também, vou dar uma folha para cada um. Karine, por favor. Porque antes de eu falar para vocês sobre escatologia, eu queria saber para quem eu estou falando o quê. Entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte aqui. É um exercício simplesinho. Eu tenho 8 eventos que têm a ver com o final dos tempos. São eles: anticristo, estado eterno, aquela condição final mesmo, né? Grande tribulação, juízo final, ressurreição dos mortos, sinais dos tempos, transformação dos crentes vivos e volta de Cristo. São 8 itens. Eu coloquei em ordem de letra rigorosa. A, E, G, J, R, S, T, V. Mas eu quero que vocês coloquem para mim em ordem cronológica. Poxa! O que está na mente de vocês que vai acontecer em primeiro. Então, vocês que estão distantes, eu vou citar, se vocês quiserem copiar, só os temas. Então, os temas são os seguintes: anticristo. 2, estado eterno. 3, grande tribulação. 4, juízo final. 5, ressurreição dos mortos. 6, sinais dos tempos. 7, transformação dos crentes vivos. E 8º, volta de Cristo. Eu vou colar do nosso estudante de teologia. Não vai colar nada. Eu quero ver o que tem dentro de cada um. Isso aí não é teste, não é certo e errado. Vamos lá. Anticristo, estado eterno, grande tribulação. Juízo final, o 4º. 5º, ressurreição dos mortos. 6º, sinais dos tempos. 7º, transformação dos crentes vivos. E 8º, volta de Cristo. Vou dar uns minutinhos para vocês, só colocar aí do lado da palavra. Esse aqui é o primeiro evento, esse aqui é o evento 2, aqui é o evento 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Vamos lá. Pastor, porque... Não vou falar agora não, depois a gente fala. Porque é em cima disso que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje e tal. Eu gostaria, inclusive, de propor, de eu fazer uma apresentação geral da temática aqui e depois vocês caírem em cima de pergunta, com as perguntas que você tem, porque talvez algumas dessas questões eu já tenha até resolvido aqui com vocês, etc. tal. Tudo bem?
Pode ser? Não vou não estou fugindo não. Então, gente, mais 2 minutos, tá? Não, já estou terminando. Estou terminando. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só falta 2. Acabei. Okay. Posso falar o Acabou? meu? Acabou. Você colou do meu, hein, Stanley? Ó, você colou do meu. Conseguiram aí? Ou não estão fazendo? Tentou? Tudo bem, tudo bem. Então vamos lá. Anticristo, alguém colocou em primeiro lugar? Não. Em segundo lugar? Segundo. Segundo. Também? Segundo lugar. Você também? Também? Todo mundo? Que bacana. Então, 4. Então vamos lá. Estado eterno. É o último, o oitavo. O último. É o 8º? Sim. Também? O estado eterno. Karine. Não colocou número? Não colocou número. E o Gabriel? Também não? Não chegou nesse. Não chegou. Bom. Grande. 2 aqui. Grande tribulação. Terceiro. Eu botei como terceiro. Tô falando que Stanley colou do meu. Também terceiro? Terceiro. E vocês? Também? Também? Os 4? Juízo final. É o penúltimo. 7º. É, o sétimo, o penúltimo. 7º. Penúltimo evento. Juízo final, galera. Oi? Também? Vou começar por aí agora, tá bom? Os 4, né? Ressurreição. Juízo final no 7º, né? Os 4. Karine, ressurreição dos mortos, qual o número? A partir de agora ela não fez. Gabriel. 5ª. E vocês? Eu botei como quinto evento também. Não, Ressurreição. ressurreição. Ressurreição, quinto. 3. Karine, sinais dos tempos. Primeiro? Primeiro? É o primeiro, sinais dos tempos, né? Ok, sinais dos tempos. Transformação dos crentes vivos. Karine. 4 sinal. E vocês? Não, eu botei no sexto também, antes do juízo final. Ok. Vocês estão iguaizinhos, né? Ele que tá, Será ele que tem alguma coisa a ver com proximidade? Ele colou. Gravação, eu comecei a escrever. Stanley colou. Depois dá um foco aí. Stanley colou. E volta de Cristo. Volta de Cristo é o 4. E vocês? Volta de Cristo. Eu devo ter trocado então, peraí. Estou trocando uma informação para outra. A gente já trocou, pastor. A gente já trocou bastante coisa. Já trocou bastante coisa, só vai. Ok, tá bom, tá bom. Então, eu pergunto a vocês agora. Seria possível fazer uma exposição pequena aqui? Porque aí eu acho que a gente adianta e aí vocês podem fazer as perguntas. Pode. Entendeu? Então vamos lá. Olha só. Para entender a escatologia, para mim... Pastor, primeiro, o que é escatologia? O estudo das últimas coisas. O estudo das últimas coisas, né? Escatós, né? Logia, estudo, escatós, último, né? Aquilo que é último. Para quem está assistindo a gente. Então, eu diria para vocês o seguinte. Para mim, o entendimento do livro de Apocalipse, ele é crucial, juntamente, claro, com outros textos. Até porque os outros livros são mais claros do que o livro de Apocalipse. Eu nunca interpreto aquilo que é simples por aquilo que é mais complicado. Sempre interpreto o mais complicado por aquilo que é mais simples.
Então, quando eu tenho dúvida no Apocalipse, eu procuro interpretá-lo à luz de outros textos do Novo Testamento. Nunca o contrário. Tá? Porque geralmente as passagens do Novo Testamento, dos outros livros do Novo Testamento, são mais evidentes e autoexplicativas do que o do Apocalipse, que tem muita simbologia, imagem, etc. Tá bom? Então esse é um princípio assim, de interpretação que eu utilizo. É característico da literatura apocalíptica utilizar dessas figuras, né? É bastante, em geral. É bastante. A literatura apocalíptica usa muitos sinais, muita simbologia, muitas figuras. Até que você vai entender por quê daqui a pouquinho, quando eu apresentar algumas imagens aqui. Aí vai fazer sentido essa situação. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, eu entendi o Apocalipse da seguinte maneira. Li de uma maneira, li de outra. Eu diria para você que Apocalipse é o livro que eu mais li na vida. Com certeza eu já li mais de 90 vezes o livro de Apocalipse. Assim, só o livro de Apocalipse. Assim, eu trabalhei muito com ele durante muito tempo, para procurar memorizar, entender, etc. Tal. E você tem 3 imagens no Apocalipse muito fortes: selos, trombetas e taças. Eu diria para você então o seguinte: hoje eu quero trabalhar com vocês as trombetas, para entender o momento que a gente está vivendo. Ok? O que os selos nos mostram? Aí você vai ler lá o capítulo 5, capítulo 6, 7 de Apocalipse, né? Mas você vai ver os selos lá. São profecias de situações que haveriam de acontecer ao longo de toda a história, até culminar com a vinda de Jesus. Porque é isso que acontece no capítulo 6. A sexta, o sexto selo, ele termina com a vinda de Jesus. Ok? O 7º selo apresenta uma preparação para as 7 trombetas. As 7 trombetas terminam também com a vinda de Jesus. E aí você tem as 7 taças, que são derramadas somente sobre aqueles que não temem a Deus. A igreja, portanto, não é mais encontrada depois das trombetas. Você não vai encontrar mais a igreja no livro de Apocalipse a partir das trombetas. É juízo sobre os ímpios. Então, selos, todo mundo está aqui. Trombetas, todo mundo está aqui. Taças, é a aplicação do juízo de Deus sobre a impiedade. Como é que essa taça vai se desenvolver? Isso é objeto para um outro momento, tá bom? Tá. Mas eu quero ficar hoje aqui com as trombetas. Por que trombetas? O que é uma trombeta? Um instrumento musical, tá bom. Mas instrumento também de comunicação, né? Os quartéis usam, os militares usam, né? Em cerimônias, a trombeta é utilizada como apregoando a chegada, uma notícia que alguém importante vai chegar. Eu diria que se os selos são profecias gerais que vão acontecer até a vinda de Jesus, as trombetas elas vão acontecer imediatamente no último momento antes da vinda de Jesus. Os selos podem ser espalhados ao longo da história. As trombetas não, todas elas acontecem no momento último da história. Quando você vir acontecendo as trombetas,
fique ligado, como diz a turma aí. Uhum. Tá ligado? Quem tem ouvidos para ouvir, Ouça. é o que a Bíblia diz. A turma de hoje diz está ligado. A Bíblia diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Tá bem assim? Então, eu queria dar uma passadinha aqui com vocês nessas trombetas para a gente dar uma capinada aqui. Vamos dar uma chegadinha na primeira trombeta, Apocalipse 8:7. Diz assim: e o primeiro anjo tocou sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Quando você vir destruição ecológica, é um sinal grave de que estamos próximos da vinda de Jesus. A terça parte de todo o verde foi queimado. A gente tem o privilégio, como brasileiros, de viver no país onde há a maior preservação de florestas tropicais do mundo. Tá? Quem quiser lá fora jogar pedra no Brasil, eles não fizeram o dever de casa deles e agora querem nos ensinar a fazer. O Brasil tem a maior reserva. É bem verdade que desde que Cabral chegou aqui, 20% da nossa floresta amazônica já foi para o espaço. É bem verdade que desde que Cabral chegou aqui, 93% da nossa mata atlântica já foi para o espaço. Nós só temos 7% da Mata Atlântica em todo o litoral da nossa costa brasileira. Então nós temos aí, como é que se destrói floresta? Ou queimando, ou extrativismo vegetal, né? Ou mineração, atividades agropecuárias, né? Então, tudo isso, de certa forma, vai contribuindo para essa diminuição desse verde sobre a natureza. Então, primeira trombeta é um sinal de aviso quando vocês perceberem. E ano passado foi excelente para isso, né, gente? O que aconteceu na Sibéria, uma coisa de louco. O que aconteceu na Austrália, 4 meses de incêndio. Na Sibéria foi como se fosse plantação daqui em São Paulo, quase, de floresta, quadrado. Uma coisa louca. Austrália, Brasil sempre tem suas queimadas por diversos motivos. Enfim, então, quando houver queima, destruição do ecossistema, do verde, esse é um sinal importante da proximidade de Cristo. Então a gente já pode concluir, diante de tudo que o senhor falou, que essa primeira trombeta já aconteceu, ou é precipitado falar isso? Não, está queimando, né? Está queimando, né? Queimando, está acontecendo, né? Vamos ver o que vem ainda pela frente, né? Segunda trombeta, Apocalipse 8:9. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das embarcações. Quando vocês virem poluição oceânica, preste atenção que está próximo ao fim. Poluição dos mares, poluição dos oceanos. O que nós temos hoje? Aqui nós temos a costa norte-americana, a costa oeste americana e a costa leste asiática. Aqui é o Oceano Pacífico, o maior oceano que temos. Essas duas manchas aqui, o que serão aquilo ali? Hoje é chamado, nós temos, quantos continentes nós temos? Nós temos América, Europa, Ásia, África, Oceania e quem diga o continente gelado, né? Groenlândia, tal. E também o Sul, Polo Sul.
Agora, esse aqui é chamado o sétimo continente, que são apenas lixo plástico no Pacífico. É muito maior do que toda a França e a Inglaterra juntas. Por causa das correntes, né? Aí acumula. Acumula lá. Lá. Tudo junto. As embarcações têm que desviar hoje em dia desse continente de plástico flutuante. Senão eles engasgam. Pouca gente fala isso, mas estão lá. Né? Aqui, mais uma vez. Eles estão acumulados. Isso aqui não é o oceano, tá? Não é águas profundas, não. Mas veja você, são cemitérios de pneus dentro de praias, dentro de mares. Né? É isso que está acontecendo. Em consequência disso, vai haver mortandade dos peixes. A terça parte da vida do mar foi extinta. E se a terça parte do mar foi extinta, para que você precisa de navio pesqueiro? A terça parte dos navios pesqueiros vão ser encalhados também. Daí destruídos, desativados. Então, hoje nós temos um sério risco de ficarmos sem o abastecimento da vida oceânica por causa da pesca predatória e por causa da poluição também. Muitos experimentos atômicos que já tivemos que até hoje danificam bastante. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui é a ilha de Midway, onde em 1942 a batalha no Pacífico foi decidida entre Japão e Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos se mostrou vencedor. Existem centenas de milhares de albatrozes. É o lar dos albatrozes, aquelas ilhas ali. Tá? Vejam o que está acontecendo com essas populações de albatrozes. Eles estão comendo esses plásticos, não digerem, eles ficam empanturrados disso, têm fome, mas não conseguem comer. Então nós temos já centenas de milhares de albatrozes que estão morrendo, todos eles morrendo intoxicados por material plástico. A mesma coisa com as tartarugas, a mesma coisa com várias espécies marítimas. Estão morrendo exatamente assim. E quando morrem, aparece tudo que não permite mais que eles comam. Estão cheios, mas sem alimentação. Né? Então, é um vídeo aí de 3 minutos, eu vou avançar para a gente... de formas que, quando os oceanos estiverem sendo atacados e contaminados, é uma situação preocupante. Ok? Terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram a mar. Quando vocês virem a contaminação de águas fluviais, os nossos rios, é um sinal de que vai ser isso bem no final. Em 2040, daqui a 20 anos, 50% da população mundial não terá acesso à água potável. Então, eu não estranho quando dizem que a guerra no futuro não será mais por petróleo, mas por água. E não é à toa que estão de olho na nossa Amazônia, coisa nenhuma, né? Por questões estratégicas mesmo, né? As suas riquezas, a sua água, a sua biodiversidade, os seus elementos minerais, etc. Tal. Então, nós temos aqui, na trombeta 3, a contaminação das reservas de água. Você sabe que nós temos uma quantidade ínfima de água potável no planeta. Então, aqui os dados aqui, a quantidade, etc. Tal, depois vocês podem ver melhor. E os nossos rios são isso aí, né? Esse aqui é o rio Tietê, né? Olha como é que está. Contaminação, né?
Mas esse aqui é o rio Tietê, na sua nascente. Olha como é que ele é lindo, bonito, né? Não parece aquele que passa no centro de São Paulo. Então, quando vocês virem a contaminação dos rios, preste atenção, porque isso é um dos últimos sinais. Quarta trombeta, e o quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão ainda de tocar. Então, o escurecimento dos corpos celestes. Olha, pode ser que isso seja um fator natural que a gente ainda não viu, possa vir a acontecer. E pode ser que seja uma referência ao escurecimento da vida na terra. Isto é, o crescimento da iniquidade, que é uma forma de treva se expandir. Pode ser um simbolismo também. Assim, a gente vai ter que aguardar um pouco, né? Vai ter que aguardar um pouquinho para a gente ver. Quando a Bíblia diz em Mateus capítulo 25, os poderes dos céus, as estrelas cairão do céu e tal, a gente está vendo esse 5G sendo instalado no planeta todo. Nós vamos ter comunicação no planeta, mas a gente está vendo agora centenas de satélites vão ser colocados em órbita agora anualmente. E alguns desses satélites, inclusive um que preocupa muito os Estados Unidos, foi lançado pela Rússia, ele é apenas um destruidor de satélites. Será que esses poderes que vão cair do céu têm alguma referência a esses satélites que serão destruídos e que vão cair? Enfim, é cedo ainda para dizer, tá? Apenas dizer que, mas é possível que seja um escurecimento das atividades humanas na Terra, né? Pode ser um processo natural, pode ser em relação à poluição, que vai acabar com o brilho dos corpos celestes, ou terrorismo, ou a violência doméstica, a corrupção, enfim, o banditismo de modo geral. Isso é uma forma de treva, né? O que a gente sabe é que a Bíblia diz que a iniquidade vai se multiplicar e o amor de muitos vai esfriar. Então vamos lá, quinta trombeta, está acabando. Aí que a coisa começa a ficar séria, né? A partir da quinta, porque o que a gente vê na quarta é um alerta. Ai dos que estão na terra. Ok, muito bem observado. Porque no final da quarta ele chama atenção para as 3 últimas. Sim. Ai da terra por causa dos outros anjos que vão tocar as últimas 3 trombetas. Então vamos ver essas últimas 3 trombetas? A quinta trombeta. E o quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela do céu, caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado, não estou falando desse gafanhoto da Argentina não. Foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões na terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. O seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos dos cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia umas coroas semelhantes ao ouro. Seus rostos eram como o rosto de homens. Tinham cabelo como cabelo de mulheres. Seus dentes eram como de leões. Tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído de suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu o seu nome é Abaddon e em grego Apolion.
Passado é já um ai, eis que depois disso ainda vem 2 ais. Assim, não vou comentar os detalhamentos aqui, eu vou apenas destacar essa partezinha aqui. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Vai chegar um momento em que parece que o mundo vai cair numa profunda depressão. E as pessoas vão querer mais morrer do que viver. E esse texto está falando necessariamente da grande tribulação? Não tenha dúvida. Vai dizer que não, né? O que é grande tribulação, então, se não foi isso, né? Não foi isso, misericórdia. Gente, né? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: esses sintomas de entristecimento da vida humana, que vai perdendo brilho, que não consegue resolver suas angústias, as pessoas vão querer mais mesmo morrer, parar com tudo. Não é à toa, já que vocês estão falando de suicídio aí, né, vão ter uma temática dessa, que o suicídio está aumentando em todos os cantos da terra, né? Verdade. As pessoas, muitas, não estão encontrando solução. A quem gritar, a quem recorrer. É um quadro triste, engraçado. No início do século XX, o filósofo dizia: a ciência enxugará as lágrimas de toda a humanidade. Mas engraçado, a ciência avança estupidamente, mas eu pergunto para vocês, a humanidade está mais tranquila? Está melhor humanisticamente falando? Não mesmo. Nós estamos embrutecendo. A gente que vive aqui, na cidade de Guapimirim, que por muito tempo foi chamado de roça, né? Mas aqui você dá bom dia, alguns ainda respondem. Vai lá dar bom dia na Praça 15, no centro da cultura da capital do Rio de Janeiro, né? Vai lá, é o nosso estado, o centro da cultura do Brasil, né? Dá lá, pergunta que horas são as pessoas. É o centro da civilização. Eu prefiro a minha roça, Guapimirim, né? Prefiro a minha roça. É muito melhor. Isso aqui é civilização, né? E vai deixando de ser, né? Aos pouquinhos. Sim. Vai deixando de ser aos pouquinhos. Então, eu quero destacar nessa quinta trombeta apenas esse episódio, tá? Que a vida vai ficar muito ruim. Sexta trombeta, para a gente terminar. Tocou o sexto anjo sua trombeta e ouviu uma voz vinda das 4 pontas do altar do ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia, e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças e como elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Pronto. Então aqui o sexto, basicamente o último aqui, trombeta, nós temos, quero sublinhar aqui, o final vai acontecer aonde? Como é que vai ser o início do final? Junto ao grande rio
Eufrates, onde tudo começou, tudo vai terminar. A Mesopotâmia. O que é que nós temos ali? Nós temos Irã, nós temos Iraque, nós temos Síria, nós temos Jordânia, nós temos Israel. Sim. Ali você tem tudo. Então a gente tem que ficar... Eu ouvi uma vez um pastor uma mensagem e ele falando, fica de olho em Israel, querido. Fica de olho em Israel. É o relógio de Deus. O né? relógio de Deus é Israel. É isso mesmo. É uma frase bonita e tem muito a ver, né? Então eu quero dizer para você o seguinte, a localidade está lá. Olha, esse movimento que a China está produzindo aí agora, a China está comprando briga com o Japão, com Taiwan, com a Índia, com Filipinas, Malásia, Austrália. Não comprou ainda com a Rússia, mas com os Estados Unidos. Assim, não me surpreenderá, tomara que eu esteja errado, não me surpreenderá se nós tivermos uma guerra de grande proporção para que a terça parte da humanidade seja dizimada. Tem muita gente sobre a terra. Não me surpreenderá se isso acontecer. E aí, com guerra, vem as pestes, vem a fome, vem os dramas, né? Vem as tribulações, né? Então, nós temos aqui, nessa sexta... Agora, fique imaginando aqui, faça um exercício. Gabriel, você já comeu cambucá? É uma fruta. Já comeu cambucá? Não. Alguém aqui já comeu cambucá? Mas nós temos o primeiro condomínio quando se abre é cambucás, né? Devia ter muito, ou deve ter ainda alguma árvore ali de cambucá. Eu comi cambucá em 1985, em São Vicente de Paula, Araruama. Nossa. Procurando local para retiro na ocasião do carnaval. Não tá sei bem? nem o que é. É uma fruta parecida com a bio. Assim, a massa também parecida com a bio. Entenderam que é a cambucá? Estão sentindo o gosto do cambucá? Tô não, pastor, porque eu não gosto de abil, então... Olha só, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tente falar para alguém uma coisa que a outra pessoa que está ouvindo não experimentou. Tente imaginar João falando de uma coisa que ele mesmo não viu e tendo que ele mesmo não tinha, ele viu na visão, mas que não existia na época, e ele tentando passar para as gerações agora uma descrição. Será que esse negócio que ele está falando, e assim os cavalos, que é um animal de guerra, nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e os cavalos e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Será bomba atômica, que ele está falando de canhão? Canhão, que cospe fogo quando atira? Mas o que ele ia falar? Canhão? Né? Na época não tinha canhão. Não tinha. Olha, vai ter uma época que vai ter um canhão. Não. Vai ter uma bomba atômica. Ele tem que falar de cavalo. Que era... De metal. E alguns desses cavalos cospem fogo por trás. Será que ele está falando de avião? Pode ser. E que cospe fogo também por trás e atira mísseis. Então, assim, eu não me surpreenderia se o apóstolo João estivesse falando de um conflito de grandes proporções, como já tivemos, em que boa parte da humanidade fosse dizimada. Tá? Então, e a sétima trombeta é a vinda de Cristo. Porque, veja, por quê que Cristo volta? Viram o final do texto bíblico? E os outros homens
que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, gente que adora demônio, ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da fornicação, nem dos seus furtos. Então, quando Deus perceber que o número de salváveis se completou, não há mais possibilidade de arrependimento, o que acontece? Vem Jesus. É a 7ª trombeta. Acabou. Não tem mais o que acontecer. Não há mais salváveis. O evangelho foi pregado até os confins da terra. E acho que vocês estão contribuindo para isso. Nós estamos há 2000 anos enviando missionários, sustentando missionários, e temos que continuar fazendo isso. Mas parece que esse momento vai proporcionar a gente chegar onde a gente nunca chegou. Sim. Com o evangelho. É o 5G, né? Verdade. Por isso que Apocalipse 14, verso 6 diz lá: e vi um anjo voando no meio do céu e tinha o evangelho eterno na sua mão para proclamar a todos os povos, raças, tribos. Anjo prega evangelho? Não. Aquele anjo ali representa alguém. Representa a igreja, né? Acho que toda essa simbologia, essas figuras do Apocalipse é que intrigam, põem um ponto de interrogação na mente de qualquer pessoa que se diz crente cristã. Talvez por isso que muitos líderes, vamos dizer assim, se colocam, né, de lado o Apocalipse. Dá trabalho, né? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Porque as pessoas podem ser que, ao invés de ficarem com medo, na verdade, não ficarem com aquela ansiedade da vinda de Cristo, mas, na verdade, o medo dos eventos. Jennifer, você falou um negócio assim fantástico. Vamos voltar. Gabriel tinha me falado sobre o Stanley, né? Gabriel está lá. Stanley, ele me mostrou Mateus 24, e Jesus, em alguns momentos, ele disse assim: não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Olha, vai ter guerra, rumores de guerra, pestes, tal, mas não vos... Meu Deus, olha, eu vou dizer para você que vai ter guerra, fome, peste, tal, mas não estou falando isso para assustar vocês não, tá? Mas está falando então para quê? Para quê? Para se preparar, né? Imagine se essas profecias bíblicas não estivessem aí neste livro. O que poderia acontecer com um crente em Cristo Jesus vivendo num mundo tão tumultuado como esse? Poderia perder a fé, achar que Deus abandonou. Sim. O que Deus nem existe. Sim, ou que Deus perdeu o controle. Com a falta dessas profecias. Sim. Deus não é tão poderoso, ele perdeu o controle. Né? Verdade. Não. Vai acontecer. Não importa se a ciência vai se multiplicar, que o homem vai à Lua, vai a Marte, tem conhecimento, domina a agricultura. Não, vai acontecer a degradação por causa da natureza humana. Vai degradar. Mas eu estou dizendo para vocês, porque quando chegar esse momento, vocês saibam que eu tenho o controle da história. Então, não é para assustar, é para se preparar, como vocês disseram, e para que a gente tenha certeza de que Deus é o Senhor da história. Ele lá atrás, ele já disse para onde nós estamos indo e onde parece que estamos chegando finalmente. Ô, pastor, quando a gente fala da volta de Jesus, muitas pessoas entendem que Jesus pode voltar amanhã, a qualquer momento. E pelo que a gente viu aqui, parece que antes precisa vir a vinda do anticristo e da grande tribulação, correto? Sim. Então, a gente afirmar que Jesus vai voltar amanhã, diante desses acontecimentos aqui, é uma afirmação
precipitada, podemos dizer assim, né? Esse ser que em Tessalonicenses é chamado de anticristo. Desculpa. Em Tessalonicenses é chamado de filho da iniquidade. Em 1 João é chamado de anticristo. Em Apocalipse é chamado de besta. Parece ser o mesmo, a referência ao mesmo ser, apenas trazendo características diferentes. Esse ser, ele é um ser que vai surgir mesmo. E aí, por conta da chegada dele, é que ele vai promover, sim, uma grande perseguição mesmo. Uma grande perseguição mesmo. Assim, a gente não deve ficar curioso assim, mas quem é o anticristo? Vocês já brincaram com tanto, né? Hitler já foi chamado, né? Pastor, pode ser também que não seja uma pessoa em si o anticristo, mas... Apocalipse 13:8 diz que é o número de um homem. Número de um homem. Eu prefiro pensar que será um líder que vai... Você está vendo que o mundo está partindo para um globalismo, para um governo central, alguém vai dar as cartas, o quintal ficou pequeno para todo mundo, não faz mais sentido cada um ter uma regra, tem que ser uma regra unificada. Então tudo vai se unificando e vai ter um elemento que vai governar isso aí com outros parâmetros. E aí, quando eu digo, não vai apenas perseguir a igreja cristã, não, vai perseguir a ideia religiosa, né? Tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, segundo Tessalonicenses, vai ser proibido, né? Isso é importante, porque às vezes a gente acha que é só a perseguição vai ser só os cristãos, né? Há um sentimento de repulsa à ideia religiosa no mundo crescente. Sim, verdade. Né? Por exemplo, eu estava lendo hoje à tarde aquele jogador de beisebol, Tim Tebow. Ele é um cristão declarado, né? Muito famoso nos Estados Unidos, e ele coloca sua fé, declara sua fé nos seus escritos, nas redes sociais, e o Twitter marcou suas publicações como sendo inapropriadas, perigosas e inapropriadas. Depois pediu desculpa, etc. Tal. Mas eu já vi tanta gente fazer isso. Há 2 Copas do Mundo atrás, né, um dos líderes da FIFA tem que acabar com esse negócio dessa comemoração, apontar para o céu, essas coisas religiosas, essas referências religiosas. Existe uma implicância mundial contra a religião, qualquer que seja, e elas vão ser, a gente está vendo isso, serão tolhidas. Então, pastor, quando esse anticristo se manifestar, não haverá dúvida para a igreja de que realmente ele é o anticristo, né? Igual hoje se especula muitos nomes, quando ele realmente aparecer... Olha só. E outra dúvida, já vou emendar a pergunta, que essa não posso esquecer. A igreja passará pela grande tribulação? Ok. Então deixa eu falar sobre esse anticristo. Só esse, eu trouxe aqui, por exemplo, o que é 666? Né? O que é 666? Vou fazer umas brincadeiras com você aqui. Aqui está o alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav e tal. E você sabe que antigamente não havia números arábicos. Então as letras tinham correspondências também numéricas. No hebraico, o Aleph era 1 e assim sucessivamente. O Vav era o 6. O Vav, no hebraico, é som de W. Tá? E por isso que alguém disse que www World Wide Web, rede mundial de computador, é 666. Seriam os computadores, né? Outra. Olha só isso aqui.
é o alfabeto em inglês. E eu estou atribuindo o número 6 para a letra A e os múltiplos de 6 para as outras letras. B é 12, C é 18 e assim sucessivamente. A palavra computador, computer. Então, o C é 18, mais o O, 90, mais 78, 96, 126, 120, 108, quanto dá? 666. Os computadores são a besta. São a né? besta. Aqui agora o alfabeto brasileiro. Né? Agora, começando, o A é 1, o B é 2, o C é 3 e assim sucessivamente. Então, o C é igual a 3. O O é igual a 15. O R é igual a 18. O O é igual a 15. O N é igual a 14. O A é igual a 1. Isso aqui dá quanto essa soma aqui? 66. A palavra corona tem quantas letras? 6. 6, 6, 6. Entendeu? Então, a gente pode ficar brincando aqui. Sim, entendeu? sim. Então, a gente não deve, assim, Nero já foi, aquela inscrição que tem lá na coroa do Papa, né? Vicarius Filii Dei, você somar as letras numéricas ali com as correlações numéricas latinas, Vicarius Filii Dei, 6, 6, 6. Aí por isso que atribuem, enfim, não vou entrar. Então, eu não fico procurando o fantasma atrás da árvore, né? Não fico mesmo, né? Nero já foi, Senaqueribe também, tantas outras pessoas, Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, entendeu? Então, eu diria... Eu falo muito do Macron e do, se eu não me engano, é o genro do Trump. Ah, tá. Eles que estão na... estão na berlinda aí, na marca do pênalti, né? Então, eu diria para vocês o seguinte, assim, fica tranquilo, mais importante do que... Tomara que eu nunca descubra, entendeu? Que eu não vivo esse tempo, né? Tomara que vai ser um tempo assim. Agora, respondendo a sua pergunta, né? Na verdade, eu já respondi, pelo que foi apresentado aqui. A igreja só não vai estar nas taças. Sim. Mas em todas as profecias dos selos e das trombetas, ela estará. Olha, eu acho essa uma ideia da ausência da igreja da tribulação, uma ideia assim tão estranha. Quando você encontrar uma pessoa que pense assim, pede para ela dar um pulinho ali no Oriente, falar com uma pessoa que perdeu seu pai, a sua mãe, seus bens, né? Não vou dizer perdeu a sua vida, porque senão ela não pode responder, né? Mas perdeu tudo. Diz assim para ela, meu irmão, fica firme, não preocupa não que você não vai passar pela grande tribulação, né? Se vier coisa pior, assim, verdade. Esse negócio de ausência da grande tribulação, isso só pode ser ideia de quem está pensando dentro de uma sala com ar-condicionado. É porque essa ideia acabou ganhando os cinemas, né? E acabou ganhando a grande parte da teologia pentecostal. É isso mesmo. E hoje é a maioria. É maioria. Dessa forma. E isso vai machucar muita gente. Porque quando o sujeito se vir no meio do fogo ardente, o que pode acontecer com ele? Pensar que Deus o esqueceu, abandonou. Assim, é uma pena isso, gente. A Bíblia não dá refresco para ninguém. No mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vocês vão vencer, né? Se fizeram isso com um galho verde, que dirá com um galho seco? E até porque, pastor, se a igreja não passar, tem uma linha que ainda diz que haverá uma segunda chance para os que ficaram, né? Se a igreja for arrebatada e vir depois a tribulação, que nesse período, antes da vinda de Cristo, ainda vai ter uma oportunidade para os que ficaram. E a verdade é que a gente vê que não vai acontecer isso. Sim. Né? Para mim, na minha leitura, é o seguinte:
Todos os sinais foram dados, estão se cumprindo. Vou repetir o que eu já falei. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acabou, acabou. Não tem chance para ninguém. A chance é agora. É pegar ou largar. É pela fé. Que aí já não é pela fé, né, gente? É pela vista, né? Não, nada disso. É pela fé. Bem-aventurados os que não viram e creram. Tá? Então, todo mundo, na minha compreensão bíblica, eu não me vejo fora da grande tribulação, se eu viver para tanto. Não me vejo mesmo fora dela, entendeu? Por causa da minha fé. Esse derramamento das taças, no caso, seria no finalzinho ali da grande tribulação, não é? Rapaz, já é parte do juízo, na verdade. Aí sim. Aí depois da volta. Agora não. Aí sim. Vamos resumir com Mateus capítulo 25, né? Se reunirão diante do trono, e quando vier o Filho do Homem no seu trono, né? Reunirá todo as suas ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqui: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, em Mateus 25, de 31 a 46, a gente tem um resumão ali de como acontecerá o juízo final. A vinda de Cristo acontece e o juízo final se segue. Agora, eu acho que vai ser uma coisa muito demorada. Sim. Não vai ser uma coisa assim, simples, não. Vai ser uma coisa muito demorada mesmo, né? Até porque a gente não vai ter tempo, não vai ter pressa para nada, né? Está indo para onde? Né? É hora do acerto, né? Sim. Deus tem todo o tempo do mundo, né? Então, parece que o Apocalipse diz capítulo 20, 1 a 1. 1 a 1, sem pressa. Não é por lote, não. Próximo bilhão. Não. 1 a 1. Aí alguém lá na classe de novos perguntou: pastor, mas tudo que a gente fez vai ser falado e tal? Eu disse: olha, irmã, a Bíblia diz isso, parece que sim, mas eu me comprometo com a irmã o seguinte: chegar a sua vez, eu fechar os olhos e tapar os ouvidos. se esse é o seu problema, eu tava. Então eu queria dizer para vocês aqui. Mas, pastor, agora o senhor falou, isso me intrigou uma outra questão, né? Isso vai ficar para uma próxima. Que o senhor falou: quando chegar a sua vez, eu vou fechar os olhos e tapar o ouvido. Mas ali a gente ainda vai ter a consciência. Porque a gente diz que quando a gente for para a eternidade, a gente vai ser transformado, a gente não vai lembrar dos que não for, dos que não... Peraí. Claro que é? Eu discordo. Volta a frase. A gente vai lembrar dos que não estiverem... Não, você ali disse conosco. Dizem, ou quem é que dizem? Não, dizem, né? Dizem. Sem, tá. Sem CPF, né? Não vou falar isso. Que isso? Não vou dar... Né, mas... Tá, acho que isso é uma grande dúvida também, né? Tá, e com certeza. Se você vai reconhecer quem vai estar ali com você, quem não veio, eu vou olhar para o Stanley e vou saber que é o Stanley. Stanley, quer falar, Stanley? Eu creio que nossa identidade permanece, né? A gente viu na Monte da Transfiguração ali, Jesus com Moisés e Elias. Né? Então isso é uma pequena prova, e a gente perder a nossa identidade de quem a gente é, eu não acredito muito nessa ideia, não. Olha só. Não é achismo, é porque hoje também já estudei e cheguei a essa conclusão. Isso mesmo. Por exemplo, você, quando abre o livro de Apocalipse, você vê várias vezes várias letras de músicas sendo cantadas ou por anjos ou por aqueles que vieram da grande tribulação, aqueles que foram redimidos, né? E constantemente a letra diz: porque fostes compraste por bom preço pessoas de todas as povos, raças, línguas, tribos e nações. Jennifer Stanley, né? Nós nunca deixaremos de ser o que somos, de saber quem somos, por
que chegamos no céu? Quem éramos antes de lá chegar? E quem foi que fez alguma coisa para que a gente chegasse lá? É por isso que vamos cantar o que vamos cantar, que está no Apocalipse. No capítulo, deixa eu ver se é isso aqui. Só um parágrafo, a gente tem que caminhar para o fim, que o culto começa às 7. Sim, sério? Então vamos lá. Então deixa eu terminar aqui com Apocalipse capítulo 6, verso 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, eles sabiam quem eles eram, por como tinham sido mortos, sabiam que tinham sofrido, descobriram que outros seriam mortos como eles foram. A única coisa que eles não sabiam é por que Deus não intervinha. Você vê, hein? Eles já estão debaixo do altar e eles ainda não entendem por que Deus escolheu não intervir. Essa é uma pergunta para outro momento, tá? Por quê? A pergunta da Jennifer, se nós vamos lembrar ou não, eu imagino que tenha o seguinte sentido. É um temor que acontece o seguinte: se a gente lembrar do que fomos, do que aconteceu, de porventura alguém que não está lá conosco, que ficou para trás, essa coisa, que vai haver sofrimento, essa coisa toda, né? E o céu não é lugar de sofrimento, é aquele negócio. Deixa eu perguntar para você, Jennifer e Stanley, o seguinte: vocês acreditam que Deus é infeliz? Não. Deus é infeliz, Jennifer? Você acredita nisso? Eu não acredito que ele é infeliz. Mas se eu for colocá-lo ele como uma figura de um pai que vê a sua criação se afastando dele, se eu colocar com essa visão, se eu levar para essa visão, talvez não seria a palavra de triste, não seria essa palavra para descrever, mas pesar, não sei, talvez. Ele sinta, é como um pai que corrige, quando a gente corrige um filho. Sim. Você sente aquele pesar, né? Aquela... Mas, de qualquer maneira, não é um Deus depressivo, não, né? Não seria um Deus depressivo. Acredito que não. Mas essa... Né? Porque se ele não fizer isso, é contra a natureza de Deus. Né? Eu acho que a gente, às vezes, acaba entendendo Deus como se pensasse como um sentimento humano. E Deus é perfeito, né? Ele está em outra dimensão de entendimento, de tudo. Então, ele lida com aquele que ser rebelde sem sofrer, porque aquilo é justo, a punição que ele tiver vai ser justa. É mais ou menos isso? Perfeito. Perfeito. E nós seremos transformados à semelhança de Deus. Sim. Então, nós vamos conviver com todas as notícias possíveis e com todas as realidades possíveis. E não seremos infelizes por causa disso. Mas uma questão de equilíbrio, isso foi justo. É correto. Aconteceu porque precisava acontecer. Acabou. Entendeu? Será o que será. Mas será alguma coisa prazerosa, porque a Bíblia fala de festa no céu, né? Sim. A agonia vai ser para aqueles que não estiverem lá. Mas para os que estiverem, não diz que sentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, festa.
É isso aí. Não tem jeito. Tá certo? Então, Amém. espero que tenha, de alguma forma, contribuído, ajudado. E sei que muitas outras perguntas não puderam nem ser feitas, então né? a nossa ordem aqui está correta, né, pastor? O senhor não falou. Sinais dos tempos, só para a gente Isso terminar. aí. Sinais dos tempos é o primeiro. O anticristo é o segundo. O anticristo é o segundo. Aí a grande tribulação. Grande tribulação. Terceiro. Seguida a volta de Cristo. A volta de Cristo é o quarto. Isso. Aí vem a ressurreição. Aí vem a ressurreição dos mortos. Em seguida a transformação dos vivos. Transformação dos vivos. O juízo final. Juízo final. E o estado eterno. E o estado eterno. Então, vocês estão de parabéns. Acertaram, né? Tudo. Parabéns, né? Muito obrigada. Legal. Então tá bacana, né? Agora você já sabe, né? Minha linha teológica, né? Tá respondido, ele né? Tá feliz porque Acertei. concorda, acertou. Acertei no início. Pastor, nós queremos agradecer pela aceitação do convite de estar aqui conosco, falar de um tema que é complexo, muitas interrogações ainda estão no ar. Se Deus permitir, creio que sim, estaremos novamente debatendo falando esse tema, conversando sobre esse tema. E é isso, né? Tá bom. Muito obrigada. Muito a você obrigado que também à nos igreja acompanhou. aí, a vocês, e Deus abençoe, tá bom? Amém. E você que nos acompanhou, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, tá bom? E não desgruda da telinha, que nós teremos mais Conexão Jovem para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.